Se você acompanha meu canal, você sabe que eu não sou contra laticínios, eu não sou contra queijo, eu não sou contra iogurte. Mas existem coisas que a gente precisa saber antes de consumi-los para consumi-los de forma inteligente. E quais não consumir e quais a gente pode utilizar na nossa dieta cetogênica. Então fica aí que esse vídeo é legal. Seja muito bem-vindo a Ceto Saudável. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui. A gente tem conteúdo semanal, sempre com embasamento científico, sempre com bastante aprofundamento. E vamos lá. Bom, falando de laticínios, falando de queijo, iogurte e derivados, a gente tem que parar para pensar numa coisa fundamental. O que a gente acha que faz mal nesses laticínios é a lactose. E se eu te falar que não tem nada a ver com a lactose, claro que a lactose é um fator. Em relação a ganho de gordura, a ganho de peso e a inflamação, é muito mais responsável o fator da proteína, do perfil de proteína do laticínio que você esteja consumindo, do que a lactose em si. Como você já sabe nos vídeos que você assiste do meu canal, a inflamação, a modulação da inflamação, a redução da inflamação é o principal objetivo da dieta cetogênica. Se a gente reduz a inflamação, o sintoma de ganho de peso vai embora. E a dieta cetogênica é fenomenal para redução de inflamação. Agora, o que acontece se você, durante a sua dieta cetogênica, você está consumindo queijos e derivados que causam extrema inflamação gastrointestinal ou inflamação celular? Que eu já falei em outro vídeo sobre inflamação celular. Até colocar o card aqui em cima. Mas se você está causando inflamação celular, mesmo que seguindo a dieta cetogênica e os macronutrientes perfeitamente, você não vai emagrecer. E é aí que eu decidi fazer esse vídeo em relação a laticínios, em relação a queijos, que faz parte do consumo de muitas pessoas diariamente, praticamente rotineiramente. Bom, o que a gente precisa entender, antes de eu me aprofundar um pouco mais nos específicos de cada tipo de laticínio. O laticínio em si, os derivados de leite, eles têm uma proteína chamada caseína. E a caseína, antigamente, antes das produções em massa e antes das modificações genéticas dentro da indústria alimentícia, essa proteína era chamada caseína 2. E a caseína 2, ela não tem grandes fatores inflamatórios. Na realidade, ela é fácil de digerir, é fácil para o nosso sistema gastrointestinal quebrá-la. Então não é uma proteína ruim, é uma proteína relativamente boa. O problema é que devido a essa produção em massa, devido aos produtos industrializados, produtos processados, que a gente sempre demoniza aqui, porque realmente tem que ser demonizados, essa proteína foi mutada geneticamente. Agora, a gente chama essa proteína de caseína 1. E o problema é que a caseína 1, ela tem um negócio chamado opioide bioativo. Sim, opioide. Esse opioide bioativo vai basicamente te deixar viciado, te causar inflamação, muita inflamação, e por fim, óbvio, consequentemente, te engordar. Então, quando a gente fala sobre lactose, a lactose é o menor dos seus inimigos quando se trata de laticínios, derivados e queijos. Então, eu resolvi fazer essa lista do melhor, vou começar pelo melhor, para o pior. Que lá no final você vai saber os que você não deve consumir. E eu vou explicar por que eu coloquei no topo da lista, por que eu coloquei lá embaixo da lista, em relação à minha opinião, em relação aos meus estudos. É claro que eu sempre incentivo você a fazer os seus estudos. Eu vou te passar a minha opinião baseada em estudos científicos. Número 1, ghee. Os fatores que me fizeram decidir colocar o ghee em primeiro dessa lista é porque, além dele ser 100% gordura, ele não tem quase nenhum resquício de lactose, praticamente nada de lactose. Não tem nenhum dessas proteínas, a caseína 1 e caseína 2, que eu comentei, que vão causar a caseína 1, que vai te causar inflamação. Ele não tem nenhuma das duas, é 100% gordura. E o ponto de fumaça do ghee é interessante, porque o ponto de fumaça dele é muito alto, isso que facilita você usá-lo na sua cozinha, para você cozinhar, para você fazer os seus preparos dos seus alimentos. E também, se você gosta do cetocafé, do café cetogênico, ele é muito bom para ser adicionado no café como uma fonte de gordura para o seu café e para sua energia no dia. Eu tô para fazer esse vídeo do cetocafé também faz algum tempo, que eu tenho uma receita especial desse tipo de café e eu vou fazer no próximo vídeo. Comenta aqui se você quiser que eu faça esse vídeo para a próxima semana. E por fim, para entrar um pouquinho mais cientificamente no assunto do ghee, ele possui ácidos graxos de cadeia curta.
Esses ácidos graxos, eles são muito bons para o seu intestino, eles são fáceis de digerir e eles, como são fermentados, eles ajudam na sua bactéria intestinal, gastrointestinal. E claro, qualquer ajuda gastrointestinal reduz a inflamação. Então o ghee não vai te causar inflamação da proteína, porque ela é inexistente no ghee, ela é 100% gordura, e vai ajudar por conta da fermentação, vai ajudar nas suas bactérias intestinais, diminuindo a inflamação. Então, essas são as razões de que o ghee faz parte do primeiro da minha lista. Número 2, acredite ou não, whey. Sim, sabe aquele shake de academia? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. O whey que eu tô falando aqui é o whey isolado, não é o whey concentrado. O whey é uma proteína muito boa que o leite tem, apesar de não grandes quantidades no leite em si. Então eles isolam daquela parte do leite e produzem um produto para você consumir apenas daquelas proteínas. Você fala, mas eu não sou de academia, não quero malhar, não tem nada a ver com isso. O whey na realidade é um alimento e é uma proteína muito boa. Você pode utilizar ele para dar liga em massas. Eu uso para dar liga em tipo de massa de pão doce que eu faço com farinha de amêndoa. Eu tenho uma receita de mousse sensacional desse whey, eu posso fazer também. Comenta aqui se você quer que eu faça essas receitas. É claro, se na ausência da quantidade de proteína ideal para o seu dia, o whey facilita muito, porque ele é muito prático. É simplesmente um shake que você faz ali para consumir as proteínas necessárias do seu dia. Número 3, iogurte grego. A razão de ser iogurte grego, no meu terceiro da lista, é que o processo de cultura das bactérias no iogurte grego é adicionado um ácido. E esse ácido faz com que o cálcio e o fósforo sejam mais solúveis. Cálcio e fósforo são essenciais. E o cálcio e o fósforo são difíceis de digerir. Porém, quando são adicionados lactobacilos e algumas outras coisas para a produção da cultura das bactérias do seu iogurte, o fósforo e o cálcio se tornam solúveis e muito mais fáceis para digestão. É um processo mecânico que acontece para esses dois tipos de nutrientes que vão facilitar a sua absorção e são mais biodisponíveis para você por simplesmente um processo mecânico que acontece ali na cultura desse iogurte. Uma dica também é se você achar o iogurte búlgaro, esse também é uma excelente opção. O problema é que ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem um adicional de probióticos. Então, o iogurte búlgaro é como se fosse um iogurte grego, só que com uma adição maior de probióticos, que vai facilitar a modulação da inflamação. O iogurte grego e o búlgaro tem a caseína 1, que é o que eu falei, que é o grande problema dos laticínios? Tem. Só que essa modulação de inflamação através da cultura de bactérias é o que vai contrabalancear esses dois fatores, o fator da inflamação versus o fator da cultura de bactérias. Então você meio que fica no 0 a 0. Por isso que ele está fazendo parte da minha lista aqui no topo. O quarto, e um pouquinho mais abaixo da minha lista, creme de leite. Bom, simplesmente o creme de leite a gente usa em bastante receita, e eu sei que é difícil abrir mão do creme de leite, principalmente quando você está numa dieta cetogênica. Mas ele ainda tem muitos componentes do leite ali, ele é 30 a 50% da gordura de leite. O resto é tudo que vem da parte líquida do leite, e é isso que a gente não quer. Tem muita proteína caseína 2 ali, que vai te causar inflamação. E ele não tem os fatores que o iogurte tem para contrabalancear, para retirar esses aspectos da inflamação. Ou seja, você tem a inflamação do leite e nada para lutar contra isso. Por isso que ele está numa posição um pouco menor na minha lista. Você tem que parar de consumir creme de leite? Claro que não. Não precisa ser tão extremo desse jeito. Mas o consumo do creme de leite todos os dias, você sabe onde vai dar. Vai te causar inflamação e você está fazendo dieta cetogênica para reduzir a inflamação, para o seu sintoma de peso ir embora. Se você não está tratando a causa, você não vai se livrar dos sintomas, correto? O meu quinto elemento da lista, o queijo cottage. Bom, o queijo cottage ele tem um potencial para ser muito, muito bom, mas também muito, muito ruim. A questão é se ele é orgânico ou se ele não é orgânico. Por quê? No processo de cultura do queijo cottage, é adicionado um ácido para que as partículas de caseína, da caseína que pode ser 1 e pode ser 2, dependendo se for orgânico ou não, elas quebrem e ficam uns pedaços ali inteiros de caseína pura dentro do seu queijo, certo? Ou seja, se ele não for orgânico e ele estiver usando caseína 1, que é altamente inflamatório, é uma porcaria, você vai estar consumindo esse queijo cottage que tem uns pedaços inteiros dessa proteína ruim que vai te causar inflamação. Agora, se ele for orgânico, ele vai ter caseína 2. E a caseína 2 a gente sabe que é uma caseína não inflamatória. Ela é até boa para você, é uma proteína de boa qualidade.
Assim, eu sei que o custo de um queijo cottage orgânico vai ser muito maior, mas caso você não ache orgânico, na minha opinião, eu deixaria para outros queijos que não fossem tão expostos à caseína 1 como o queijo cottage não orgânico é. Claro que ele é baixo em gordura, ele é baixo em açúcar também, ele tem suas funções de macronutrientes que são agradáveis para a gente alinhar com uma dieta saudável. Porém, ele tem esse fator. E o pior, depois de ele fazer o processamento de colocar o ácido e quebrar, fazer esse processamento do ácido e quebrar a proteína, eles ainda cozinham mais, tem um outro nível de cozinhamento ali. Então, o que acontece é que ele ainda acaba com uma proteína que já está ruim, com uma proteína que já é ruim, eles ainda cozinham depois disso, o que faz ela ficar completamente inútil para o nosso corpo, simplesmente causando inflamação. Então, é uma baixa qualidade. Número 6 da minha lista é o creme de leite light. A questão do creme de leite light é que, assim, por ser light, tem muito mais leite ali do que a gordura do leite. Ou seja, se tem mais leite, vai ter mais componentes da caseína 1, vai ter mais fatores inflamatórios. Então, se você for consumir creme de leite, simplesmente vá pelo tradicional. Se você faz questão de diminuir a sua gordura, se você está fazendo algum tipo de estratégia para sua dieta, para reduzir a gordura, eu até entendo, mas na minha honesta opinião, eu acho melhor você consumir um pouquinho mais de gordura e talvez tirar de outra e consumir um creme de leite tradicional, ao invés de causar uma inflamação gastrointestinal, uma inflamação celular, simplesmente por comer proteínas de baixa qualidade, que é a caseína 1. E o último, óbvio, é o leite. Cara, o leite é um alimento processado e esse leite está cheio dessa caseína 1, que não é mais o leite de antigamente, que todo mundo fala é muito bom para a saúde. Você ainda consegue achar hoje em dia, de algumas fazendas, um leite completamente cru e não pasteurizado. Esse tipo de leite, sim, é bom, ele tem proteínas de boa qualidade, ele tem gorduras de boa qualidade e o açúcar que vai ter ali da lactose, paciência. Só que a questão é, se você faz a dieta cetogênica, isso não é nenhuma opção para você. Se você não faz a dieta cetogênica, vá para um leite puro, um leite direto da fazenda, não pasteurizado e um leite cru. Sim, esse é um alimento relativamente decente. Agora, se for para comprar leite de supermercado, cai fora. Só para falar que eu não mencionei a manteiga, porque a manteiga é uma coisa que ninguém mais tem dúvida em relação a isso, principalmente na dieta cetogênica. Eu queria colocar alguns produtos que são um pouquinho mais menos óbvios de identificar se tem algum problema ou não. E é por isso que eu fiz essa lista de laticínios do melhor para o pior. Espero que vocês tenham gostado. De novo, peço para você deixar um joinha aqui para mim se você tenha gostado do vídeo e compartilhe para as pessoas que talvez consumam muito leite e acham que o leite ainda é um alimento muito bom para você. Esse leite de supermercado, desculpa te falar, não é. Então é isso daí. Valeu, até a próxima.